Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Inconformados S.A., podcast do portal Outros 500, que é feito para você que precisa sair da zona de conforto, precisa dar um novo rumo, seja para sua vida, saúde, finanças ou desenvolvimento, seja ele pessoal ou profissional. Neste espaço, seja pelo YouTube ou pelo seu agregador de podcasts preferido, você vai encontrar histórias, biografias e muitas inspirações para que você possa rascunhar e colocar, quem sabe, em prática uma nova forma de seguir a sua vida dentro daquilo que você é ou deseja ser ou deseja ter também, enfim. Nesse papo de hoje a gente vai falar de um assunto que já é quase praxe nessa nossa sala de conversas, que é empreendedorismo, mas hoje sob uma ótica um pouco mais real. É como se fosse quase o lado B do empreendedorismo, aquilo que as pessoas geralmente não contam. E para isso não tinha ninguém melhor para eu trazer do que Wagner Bonfim. Seja muito bem-vindo ao Inconformados S.A. Muito obrigado, Dimas, pelo convite, que foi uma surpresa, não esperava, e espero poder bater um papo legal aqui, a gente costurar uma conversa interessante que possa agregar para as pessoas também, né? Eu acho que a gente tem muita coisa em comum, a gente passa por muitos pontos em comum, que são pontos em comum também a maioria dos empreendedores. Sim. E principalmente aqueles que vingaram, aqueles que deram certo. Que a gente sabe que, se for colocar num espectro aí, geralmente são poucos. Mas antes da gente entrar nesses pontos mais polêmicos, bota polêmica nisso. As suas credenciais. Quem é Wagner Bonfim? Cara, eu sou um cara que me considero um designer, cara. Não muito mais do que isso. Que foi o que eu fiz praticamente todo o tempo da minha vida útil. Que foi como eu entrei nesse universo. Que foi como tudo meio que um acaso. Tudo meio que aparentemente um acaso, mas assim, circunstâncias da vida que foram me trazendo para isso, né? Então eu trabalho com design praticamente aí desde os 18, 19 anos. Faz tempo, hein? Tô brincando. Faz um bom tempinho. Passei por muitas fases, né, dessa área da criação, de softwares, de tecnologias, né? Já trabalhei com comunicação visual. Eu já fiz de tudo um pouco na vida, né? Nem sempre estive na mesma área. Eu já trabalhei com comunicação, já trabalhei em agências, já fiz eventos, enfim. Comunicação visual e tudo mais nesse setor, né? E recentemente, né? Que não é tão recente mais, eu costumava falar recentemente, né? Foi quando veio a revista, né? Revista Meta, quando veio toda esse mergulho mais profundo, digo, no empreendedorismo, mas na vivência, né? Porque até então eu exercia, mas assim, tava ali mais anônimo, mais quietinho, mais fazendo o dia a dia, né? Depois que veio esse mergulho aí há cerca de um ano. Aí de lá pra cá, cara, as portas foram se abrindo para um monte de outras oportunidades. Sim. Geralmente as pessoas gostam de, não digo romantizar, né? Mas cria até um enredo em cima disso. Eu comecei a empreender por causa disso, por causa daquilo. Como é que foi pra você isso? Teve, assim, um porquê ou as coisas foram acontecendo? Como é que foi isso? Cara, o que acontece? Eu nunca fui um cara que gostava de estudar. Acho que a minha história começa aí. Eu nunca fui um bom aluno, aquele cara que, tipo assim, tirava boas notas, entendeu? Então, quando eu tava no ensino médio, cara, o que acontecia? Eu pensava que eu tinha que trabalhar. Precisava trabalhar. Ponto. Todos os meus colegas, na época, 99%, tinha a mentalidade assim, preciso fazer um Senai. Preciso fazer... Porque, assim, é curioso, mas naquela época, pra mim, e no contexto que eu vivia, a faculdade em si, ela era pouco falada no nosso ambiente.
Queria ir, ia se formar no ensino médio, ia sair, ia cursar algo, mas assim, a primeira opção mesmo, pelo menos no mundo masculino ali dos caras, era fazer um curso, ir pra uma fábrica, fazer alguma coisa e tal. É o padrão do joseense, né? O padrão. E, cara, eu nunca liguei muito, mas não porque eu não queria, é porque eu falei, cara, estudar de novo, estudar mais. Eu já não ia bem ali e tal. Então, assim, cara, naquele começo de vida, eu só pensava em trabalhar. Aí eu fui trabalhar num depósito de material de construção. Carregar cimento e areia. E cara, aí naquele momento de transição da minha vida, porque, tipo assim, eu vim de uma época, o contexto familiar e todo, que eu comecei a trabalhar muito tarde. Né? Com uns 17. Não é muito tarde, foi assim que eu saí do ensino médio. Mas tinha muitas pessoas que com 15, 16 a gente tá falando aí de 90 e 90 e poucos. 90 e pouco, né? 97. 90. Então tinha muita gente que já estava trabalhando. Ou era empacotador no mercado, enfim, fazia algo nesse sentido. Tava no balcão de uma loja. E eu sempre queria trabalhar, por quê? Porque eu queria dinheiro, eu queria... Na época não era pra muita coisa diferente não, cara. Na época era pra poder comer um cachorro-quente no final de semana, era pra poder comprar uma camiseta, era coisas muito... Não tinha esse vislumbre de sobreviver, não. É só trabalhar mesmo pra ter o básico ali, pra poder... E, cara, pra resumir um pouco a história, diante de todo esse cenário que eu vivi ali, a minha vida, ela foi indo de uma forma que, assim... Eu não conduzi, só ela foi. Eu meio que deixei ela indo. Aí eu fui pro quartel, aí eu saí, daí eu comecei a trabalhar em outros lugares, entendeu? Então, diante dessa época toda, eu sempre trabalhei com arte, sempre desenhei, sempre desenhava à mão, brincava, mas eu não tinha computador. Sim. Entendeu? Aí eu fui mexer no computador, entrar na internet a primeira vez, de verdade, já foi lá pra 2003. Ainda era internet de escada. Que ainda é internet de escada, você tá entendendo? Pulso depois da meia-noite, quem nunca, né? Então, no meu caso, não era nem isso. Por quê? Porque eu não tinha computador em casa. Eu tinha no trabalho, no quartel, onde eu fuçava, mexia. Que foi quando... Por isso que eu falei 18, 19, foi na época que eu fui pro quartel, que eu tive acesso à internet, que eu fui saber que existia um Photoshop. Entende? Caramba. Então foi lá, nesse momento que eu vi algumas coisas, que você via imagens, fotos, na época era uma montagem tosca, cara, era uma foto do lado da outra, e você fala assim, nossa, mas tem duas fotos diferentes no mesmo quadro aqui, que hoje pra você só olha normal, pra todo mundo hoje, mas naquela época, você olhava uma foto do lado da outra numa tela, era um negócio diferente, não existia smartphone, entendeu? Era uma coisa totalmente fora do padrão, né? Sim, total. Então, assim, cara, e nesse caminho, aí depois que eu saí do quartel, que eu tive meu primeiro computador, depois que eu saí de lá, que eu fui ter o computador, que daí eu fui, nessa época já começou a ter as bandas largas, que foi lá pra meados de 2005 e tal, já tinha as bandas largas da vida, as nets da vida, larga, né, entre aspas, e aí eu fui ter a minha primeira máquina, daí eu comecei ali a desenvolver os primeiros trabalhos, mas tinha zero noção. Então, assim, como eu não gostava, voltando um pouquinho, como eu já não gostava muito do modelo tradicional de estudo. Não estou fazendo apologia não, cara. Eu acho que isso não foi bom, entendeu? Eu deveria ter me dedicado um pouco mais, ou enfim, não sei qual que era a opção no momento ali de eu ter feito, mas quando eu comecei a gostar disso, aí eu comecei a estudar sozinho. Entendeu? Sim. Então, assim, eu cheguei mais ou menos em 2009, 2010, eu cheguei a tentar, né, cursar design, mas aí não tinha, não tinha mais paciência e nem... Então, assim, tudo que eu aprendi foi sozinho. Mas de certa forma também não precisou, né? Você fala, né? Você tentou começar a cursar, mas de certa forma, no fim das contas, não precisou. Não precisou. Na verdade, o que acontece, Dimas? Eu fui por uma pressão interna. Eu preciso me formar, preciso ter alguma coisa. Eu me sentia muito menos por isso. Só que quando eu cheguei lá, tinha coisas que eu não sabia. Óbvio. Mas eram coisas que eram background para a profissão
pro curso, na verdade, nem pra profissão, mas pro curso. E a parte prática do curso é tudo que eu já sabia. É tudo que eu já fazia. Porque assim, eu fui numa ideia bem errada também. Eu achei, putz, eu vou aprender ali a fazer alguma coisa que eu não sei fazer ainda, que eu nunca fiz. E não era bem isso o curso. Né? O objetivo do curso era te dar uma base ali de cultura, de teórica. E isso foi em quando? 2000 e pouco? 2009, 2010. Ah, já é mais recente. Cara, você tá falando e eu tô lembrando de uma coisa aqui. No fim das contas, o seu curso era mais um daqueles cursos que a gente vê hoje assim, né? Ah, putz, no fim das contas eu sabia disso, né? É, cara, no fim das contas era isso, entendeu? Eu fiquei até bastante tempo no curso porque eu tinha um professor lá que eu gostava muito dele, cara. Vou até falar o nome dele aqui porque eu lembro, e na época o currículo dele era interessante, ele tinha trabalhado na LG e tal, ele tinha umas visões de mundo artística muito diferentes, então eu gostava bastante dele, que era o Paulo Pina. Alguém deve conhecer, cara, esse cara, ele era, assim, as pessoas conheciam bastante ele, assim, nesse meio acadêmico. Cara, eu gostava muito da visão dele de... eu até tenho um pouco disso hoje em mim, que é... Ele observava muito as coisas, ele opinava. Por exemplo, ele olhava essa marca... isso. Ele ponderava tudo. Peraí, você já tá avaliando? Só pra saber, né? Não, eu parei com isso, cara. Ah, obrigado. Eu parei. A última vez que eu fui conversar com um rapaz, tinha uma marca dele, que era um M... Cara, eu sei que era um M espelhado que fazia tipo uma pirâmide. 2 M's. É. Só que a forma que ficou a parte do M, o outro M só via um K. E eu quieto na minha. Aí o cara insistiu. Cara, não, mas fala pra mim, vamos fazer... Porque assim, às vezes eu gosto de ficar dando uma olhada, pitaco, mas assim, não é porque tá ruim. É pitaco, cara. É palpite qualquer, tá ligado? Então, tipo assim, é igual as pessoas criam cria um misticismo muito forte em cima de marca, em cima de logo e tudo mais, né? Uhum. Mas você trabalha, faz trabalho. Tem coisas que são bonitas, tem coisas que não são tanto. Mas tem que ver o que é funcional e o que funciona. Porque às vezes as pessoas acham que a marca vai determinar o futuro do negócio, e não vai. É só um mero É detalhe. um ponto do posicionamento. Não tô fazendo aqui... nossa, você faz isso, você trabalha com isso, você fez isso a vida toda e você tá falando contra. Não. É o que acontece. É importante você pensar, é importante tudo. Uhum. Mas se você baseia todo o seu negócio em cima da marca, meu amigo, aí você tá... Aí você pega grandes marcas, né? Nike, Coca-Cola... Cara, um case muito bom, que não sei se vocês já ouviram, se ninguém ouviu aqui que você falou de empreendedorismo, do Flávio Augusto, da WhatsApp. Você já viu como é que criou? Não, como criou, não. Eu já tô indo direto pra parte de vender, comprar. Não, a WhatsApp não era o WhatsApp, era a Winners. Era a Winners. Só que quando ele foi lançar... Cara, Winners? Winners é... Vencedores. Sei lá, tipo nome de academia, né? Só que quando ele foi lançar, o que aconteceu? Já tinha registrado, ele não podia registrar essa marca. Ele já tinha imprimido todos os materiais. Nossa. O que ele fez? Por sorte, ele não tinha colocado a marca toda, ele tinha colocado só o W. Dias antes do lançamento, tem entrevista dele nisso aí, cara, se a gente procurar na internet. Dias antes ele foi lá e procurou outro nome que pudesse registrar e que começasse com W. E tocou o bonde. Olha o cara hoje. Então assim, às vezes as pessoas ficam, não, mas o nome tem que ser aquele nome. Cara, trabalho, igual que você falou, tô indo na parte da venda, pra parte da execução. Isso bem feito, cara, vai ser sempre muito mais o que vai dar o resultado de fato, né? O que vai fazer acontecer. Uhum. Entendeu? Assim como você começou os projetos, os diversos projetos que você tem. Você começou. Você fez. Uhum. Você executou. Tem gente que tá parada até hoje porque não achou, porque eu não sei o nome exato ainda. Tem que ser um nome que pega no Instagram, tem que ter uma arroba legal, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E não sai do lugar. Isso é um problema e tanto, né? E eu não sei, eu acho que as pessoas talvez elas... Sei lá, eu vejo 2 problemas nisso. Primeiro, eu concordo plenamente com esse que você falou, que é justamente das pessoas que estão paralisadas e não começam porque não acharam um arroba bonito, como se o Instagram fosse determinar o sucesso ou o fracasso de uma marca. Uhum. Porém,
por outro lado, eu vejo também, estava até comentando isso esses dias numa aula, ontem, para ser mais sincero. Às vezes as pessoas acabam focando muito a marca, mas se esquecem de alguns pontos, como por exemplo o próprio cliente, deixam de olhar para o cliente no meio da trajetória ali da marca e perdem sua essência, não sabem por que estão ali. E não é querer romantizar, né, fazer um papel bonitinho de defender empreendedorismo, não. Mas é assim, é defender esse lado de que as pessoas, às vezes, no meio dessa trajetória, acabam se esquecendo porque estão ali, estão visando, às vezes, somente o lucro, no fim das contas, e começam a fazer um processo todo atrapalhado dentro da marca. E aí depois começa a perder espaço, caminho, campo para concorrência e não sabe por quê. É um problemão também, né? É porque quando a gente fala de empreendedorismo é um universo meio amplo, né? Há empreendedores que têm um produto, um serviço, né? Que ele consegue já começar com uma certa visibilidade, e outros que começam minúsculo, né? E esses que começam pequeno e tentam não parecer muito grande, que eu acho que é um problema que a gente enfrenta hoje com a era da internet. Porque assim, vamos supor, a pessoa ela vende, cara, ela vende canecas, copo bonito, cara, tá ligado? Tem umas qualidades e tal. Cara, foca em vender esse negócio, cara. Uhum. Foca em vender esse copo. Como? Não sei, cara, faz entrega pra depois você começar a girar. Às vezes a pessoa tá tão preocupada em fazer esse copo parecer legal na internet, que ela esquece da venda, cara. Esse copo precisa chegar na mão das pessoas, esse copo precisa entrar dinheiro no seu caixa, entendeu? Porque acho que um dos maiores, das maiores mitos do empreendedorismo, de você montar um negócio, mitos não, mas digo assim, no sentido de os tabus, né? É essa parte, cara. A galera quer viver de uma ideia, de um sonho. Não, porque é meu sonho, porque De uma aparência, porque é né? meu propósito de vida. Desculpa, cara. Eu respeito quem acha que tem um propósito com aquilo tudo. Tá tudo certo. Só que assim, empreendedorismo, negócio, cara, é venda, cara. É entrar cash aqui pra você poder fazer a máquina girar. Entendeu? Uhum. Agora, não é obra social que você simplesmente faz quando der, como der. Entendeu? Então, pra mim, cara, né, quando você tá inconformado, né, quando você quer mudar aquela... Porque assim, igual você me perguntou no começo e a conversa acabou saindo da sua pergunta, que é como que você começou no empreendedorismo, né? Uhum. Cara, foi acontecendo, por quê? Eu comecei a aprender aquilo, comecei a fazer, depois precisava de mais dinheiro. Eu cheguei a fazer um curso de design, não falei disso. Cheguei a fazer um curso na época onde tinha sites eram feitos no Flash. Não sei se você lembra disso. Lembro. Então, era feito no Flash, que era a sensação do momento, porque era animação, era coisa de movimento, que saiu do parte do site estático para os movimentos, né? Cara, naquela época foi muito difícil, cara. Foi muito difícil, porque eu tinha acabado de sair de um trabalho, peguei o que eu tinha para poder aprender aquilo. Só que foi numa época, eu nem lembro que ano que foi isso, cara. Só que foi numa época que, assim, 2 anos depois já não se usava mais Flash. Por quê? Porque o site ficava... Na época, hoje já fica difícil de carregar, na site daquela época era 3 minutos para abrir uma página. Então, assim... Eu tentei por diversas vezes, cara, sair do empreendedorismo, fugir do empreendedorismo. Foi meio que o contrário, entendeu? Por quê? Novamente, cara, ficava difícil demais. E assim, ficava difícil, eu tinha que sobreviver. Uhum. Eu precisava de dinheiro. Aí eu tentava arrumar alguma coisa, entendeu? Pra poder... Pra poder ter uma grana ali pra viver, enquanto eu fazia outras coisas. Daí eu comecei a fazer artes pra... aqueles cards pra colocar foto de criança no aniversário de 1 ano na geladeira. Sei. Era brinde. Aí foi na época que você conhece a Futura Imbatível, né?
Aí você começa a fazer cartão de visita. Futuro imbatível, não sei qual câmera, queremos você aqui, hein? Venha Olha, patrocinar Inconformados patrocina S.A. a gente, Futura. Se for pegar a lista de marcas que a gente tá aqui, ó. Opa, já tô destruindo aqui o estúdio. A gente tá assim, ó, a com as gente marcas. tá, Ó. cara, eu Beleza. não podia ter feito Não, isso, tudo né? bem, tá tudo certo, tá tudo certo. É. Então, Daqui a pouco a gente vai falar da revista Meta também. E aí chegou nesses momentos, entendeu? Que aí eu peguei e fui descobrindo essas vertentes, fui trabalhando dessa forma. Aí nessa época, que já deve ter sido aí meados de 2011 para 2012, acho que foi o primeiro momento onde eu pensei racionalmente, nossa, cara, eu preciso ter um negócio. Uhum. Pra você ter uma noção, eu tô falando que eu comecei a fazer coisas sozinho, me virar desde 2003, né, que eu falei, quando eu fui pro quartel, quando eu conheci a internet e tal. Uhum. E quase 10 anos depois você... porque assim, cara, não tinha essa questão de igual hoje, cara. Primeiro, não tinha internet, essa divulgação. O acesso que você tinha à informação era o quê? Era você aqui. Por exemplo, as primeiras artes que eu fazia no Photoshop era através de tutorial nos sites. Que ninguém hoje sabe mais o que é. Não era igual no YouTube você vê alguém fazendo, mostrando a tela pra você. Não, era um print da tela. Clica aqui, agora você clica aqui, agora você clica aqui. Cara, era uma página, um site, um blog, com a página direto, cara, com 30, 40 prints de tela pra você fazer um negócio ali. Pra remover o fundo de uma imagem. Entendeu? Então, assim, foi assim que eu aprendi, cara. Foi assim que eu fui pra cima. Aí, um pouquinho depois, começou a ver o YouTube, mas até então, o YouTube era o quê? O YouTube não tinha essa parte toda ainda, porque era uma câmera que as pessoas filmavam algo. Não tinha toda essa tecnologia de hoje, de você capturar a tela, de você... Não tinha. Uhum. Foi um negócio mais arcaico, né? Então, a gente foi desenvolvendo assim. Aí quando chegou mais ou menos nessa época, que foi um pouco depois que eu tinha parado o curso lá, que eu comecei a fazer e tal, na Universidade X, de design e tal, que eu ia fazer, tá vendo? Sem propaganda agora. Eu peguei e eu falei assim, cara, acho que dá pra fazer um negócio. Uhum. Dá pra ter um negócio. Mas foi muito mais assim, na necessidade do que, eu vou empreender, aquela coisa, né? Sim, exatamente. Vou me encontrar no empreendedorismo. Cara, você acha que as pessoas se encontram no empreendedorismo, assim, na grande maioria das vezes? Não é assim, né? Eu acho que a gente dá o significado pras coisas que a gente quer dar, cara. Aí eu vou manter em polêmica. A gente vê o que quer ver. Porque assim, cara, o Wagner lá, 17 anos, podia ter feito um curso do Senai. Ele podia ter começado a ter trabalhado na Embraer. Ele poderia ter crescido lá dentro no sentido de se evoluindo lá dentro. Eu tenho 2, 3 amigos meus, colegas daquela época, que estão lá até hoje. Hoje é gerente não sei do que, tal. Produção e tá lá. Uhum. Então assim, cara, eu acho que tem duas coisas, Dima. São escolhas e a gente acaba vendo o que a gente quer ver. Eu poderia romantizar tudo aqui pra você, não, James, porque eu não estudava, daí eu fiz isso, daquilo, outro, daí eu encontrei meu caminho assim. Cara, não, cara, foi uma decisão que eu tomei lá atrás de não fazer aquele curso na época, porque eu não tava afim de estudar, cara. Uhum. Sabe? Não tem um... Eu não acredito nisso, Diego. Eu sou meio cético, cara. Nesse ponto eu sou meio cético, sabe? Você, Wagner, você é meio cético em várias coisas, né? Quase tudo na vida, né, cara? É porque o empreendedorismo pra mim, cara, é óbvio que você vai fazer um trabalho que vai ajudar outras pessoas. Uhum. Você vai beneficiar outras pessoas. É natural. Se você faz um bom trabalho, independente dele qual seja, vai beneficiar alguém. Além Querendo de você. ou não, existe um propósito além do lucro, né? Porque assim, se for só o lucro pelo lucro, você para. Chega uma hora que você para. Sim. Chega uma hora que fala, ganhei isso aqui, tá bom. Que é o que muita gente faz hoje. A gente estava tendo uma conversa ontem bem polêmica sobre o mundo do brasileiro. Tem muita gente que tá numa empresa ou tá num lugar trabalhando, se ele chega num certo patamar, ele não quer mais dor de cabeça. Tem muita gente hoje que se ele tá num patamar que ele chega ali e tá ganhando ali um X, sei lá, tô ganhando 4 mil reais. O cara fala, tá bom.
Dá pra eu tomar cerveja no final de semana, dá pra eu pagar minhas contas, pago a parcela do meu carro, pago meu aluguel e eu consigo fazer um churrasco no final de semana, tá bom. Aí você oferece pra esse cara, só você quer ganhar 10, só que assim, só você vai ter 3 vezes mais trabalho aqui pra você, vou te colocar como gerente, como líder, alguma coisa. O cara, não, tá bom. Fica dor de cabeça por quê? Trabalhar mais, trabalhar no final de semana. Cara, e... Entendeu? Sim. Então assim, então se você for só no dinheiro, chega uma hora que dá um teto. Uhum. Agora, se você tem... Quando a gente fala de propósito, eu não tô falando... Quando eu usar a palavra propósito aqui, não estou dizendo um propósito divino ou um propósito, algo que é pra minha vida. Não, propósito que eu defini. Meu propósito é chegar até aqui. Meta. A minha meta. Não esperava. Entendeu? É. Então, a minha meta é essa. Uhum. Entendeu? Eu quero isso. Aí, beleza. Aí você vai além. Mas se você não tiver nada disso, cara, chega uma hora que você vai dar uma estacionada, não tem como. E o empreendedorismo, cara, o negócio em si, eu acho que esse universo, ainda mais hoje, por conta da visibilidade online do Instagram e tudo mais, as pessoas, elas querem mais, mas assim, um certo status, né? Uhum. Elas querem, mas não sabem como chegar lá, né? Em grande parte dos casos. Aliás, não é nem só que não sabe. Muitas vezes não sabe, mas em muitas outras vezes não fazem por merecer, né? Dá trabalho. Então. Dá trabalho. Aí eu volto pra você, cara. Se você, não vou entrar em embates aqui pra não causar nenhum mal-estar com ninguém. Imagina, mas assim, só não falar cara, nomes. Exato, então. Se você pegar hoje... A gente tava falando antes, Uhum. que algumas coisas aqui em São José tem uma vertente, mas é no Brasil, mas em São José reflete muito isso também, que é o quê? Difícil alguém se queima. Sim. Você pode postar na sua cabeça agora, alguém que fez, tipo assim, um estrago grande, fez uma... Esse cara tá queimado, nunca mais tem oportunidade? É. Sempre alguém dá. Ninguém se queima. Falaram pra mim esses dias assim, foi até uma conversa bem... Uma pessoa tal ficou devendo outra pessoa e tal. Aí eu falei, não, porque eu tenho... Porque eu se eu abrir a boca e falar tal, eu fecho algumas portas. Cara, você pode fechar uma ou duas. Mas não atrapalha a vida da pessoa desse nível. Você não é tão bonzão assim, né? Não é questão de ser bom, Dimas. A gente tá num país onde não importa o seu background, o seu currículo. As pessoas te colocam numa posição de poder. Por conta do que você é, o que você Sempre, faz. sempre vai ter, sempre vai ter. Então, assim, essa parte do status que a gente estava falando é o quanto a pessoa... E aí eu me coloco nisso como uma pessoa que não dá conta. Uhum. Não é que não dá conta, não é meu interesse muito também. Mas, por exemplo, se a pessoa quer ter status mesmo, se a pessoa quer se alavancar, é o quanto ela está disposta a tomar pedrada. Entendeu? Ah, porque eu queria bombar meu Instagram. Cara, quanto você está disposto a fazer sem receber nada e tomar pedrada? Uhum. Cara, não tem como. Tudo aquilo que vai se destacando, que vai gerando polêmica, a galera gosta. Sim. É aquilo, né? Quantos cancelamentos você tá disposto a viver, né? Entendeu? A sobreviver. A gente tava falando, eu fui no evento ontem de um colega lá, aí tava comentando que tinha batido 5 mil seguidores, ele tinha montado um perfil novo pra trabalhar, porque o antigo dele tinha muita... Enfim, era um perfil antigo que já não tava... Tava meio flopado já e tal. Aí bateu 5K e tal. Daí eu falei assim, cara, eu sei que tem gente que olha aquilo e fala, nossa, mas será que o cara comprou alguém? Porque foi em alguns meses. Uhum. Tanto de conteúdo que o cara produz, cara. Sim. Você vai lá, cara, é todo dia, 3, 4 vídeos, é podcast, é isso, é aquilo. Expressando opinião, colocando a cara a tapa e tal. Uma hora vai, cara, as pessoas gostam disso. Sim. Né? Então, é isso, cara, é volume. Tudo, eu acredito que quase tudo na vida é volume. Uhum. Igual o podcast aqui. A gente tá falando assim, vingou, não vingou? Cara, óbvio que tem outras coisas que tem a ver para viabilizar. Sim. Mas, se não parar, não tem jeito. Não tem jeito. E eu tive várias experiências sobre isso, sobre não parar. Eu tive uma loja, né? Cara, a gente tá com conversa muito aleatória, né? Só vai. Eu tive uma loja de quadros decorativos. Eu criava arte digital, rodava em tecido, em tela, né?
papel, tinha diversas coisas. Comecei online, fui pro físico, com uma pesquisa muito ruim e não deu certo como eu queria. Era um público na internet e na vida real era outro público. Eu achei que seria o mesmo público que iria, basicamente. E o local também não ajudou bastante, não ajudou muito. Cara, 1 ano e meio depois, menos de 2 anos que eu fechei a loja, eu ainda recebia ligações e assim, recorrentes de pessoas, mas a loja que via na internet, eu via em algum lugar e ia atrás. E na época, não tinha tanto. E assim, mas é normal. Eu falei, não, é o período, cara. Todo negócio precisa passar por um período de maturação de 2, 3 anos, cara. Hoje, tudo que eu for fazer hoje, meu primeiro pensamento é, eu consigo sugar uns 3 anos? Porque depois desse período, é um período que eu nunca vi estudo nenhum sobre isso e eu nem sei se existe, mas é uma coisa que eu experimentei em 3 negócios que eu fiz. Do dia que eu abri o negócio até no máximo 3 anos, cara, é o período que as pessoas mais acabam procurando depois. Porque eu não sei se leva, é o tempo que leva para as pessoas conhecerem, para poder maturar, eu não sei explicar para você isso. Mas aconteceu. Isso na loja de quadros, aconteceu isso numa outra estética que eu tinha montado pro meu irmão na época e tal, não rolou muito. Eu deixei acontecendo só por um período para eu poder cobrir alguns custos. Não era meu objetivo ficar a longo prazo mesmo, porque eu só queria cobrir alguns custos do que eu tinha investido na época. E, cara, a mesma coisa. Ficou aberta cerca de 1 ano e meio, 2. Sim. Dali pra frente, mesmo depois do fechado, cara, até hoje. Porque assim, curiosamente eu tenho meu número de celular há muito tempo. Então, tudo já passou por ele. Então, quando ele toca ou alguém me chama, eu nunca sei se é design, se é por conta da estética, se é por conta dos quadros. Se vir um número desconhecido, pode ser de tudo quanto é lugar. Sempre usei o mesmo número. Nunca tive essa crise de, nossa, meu número, não vou passar e tal. Enfim. Aí, eu percebi isso, cara. Nesse período ali, as pessoas começavam a procurar, então tal coisa, mas passaram o seu contato, que não sei o que. Falaram que você faz isso, falaram que você faz aquilo outro. Cara, você eu não tô mentindo, foi umas 2, 3 semanas atrás. Um cara bateu lá em casa, onde a gente fazia coisa na garagem. O cara bateu, chamou. Acho que foi minha irmã que atendeu. Eu queria ver o rapaz aqui que mexe com as motos. Eu falei, aí eu ouvi, né? Falei, nossa, cara, que estranho, né? Aí eu falei assim, não, mas não tava fazendo mais e tal, não funciona mais. Aí eu falei, mas podia falar com ele? Daí eu saí lá. Falei, beleza? Eu falei assim, cara, então, você não tá fazendo mais? Não, eu falei, nossa, cara, eu tô aqui pra vir há algum tempo já, que eu tinha visto e tal, que eu quero fazer. Acho que ele era mecânico, queria fazer uma parceria, queria fazer um esquema lá. Eu falei, mas você não tem pretensão de abrir de novo? Eu falei, cara, não. Se eu achasse alguém. E é um ramo que eu gosto, cara. Eu gosto de várias coisas diferentes. Aí se eu chamasse alguém pra poder fazer isso aí, eu até colocaria pra fazer, mas por enquanto não vai rolar, não. Vamos rascunhar uma empresa aqui agora. Pega papel e caneta. Cara, um dos meus objetivos, isso é muito oculto, eu nunca falei isso pra ninguém, mas um dos meus objetivos Cadê? A gente não tem vinheta ainda de polêmica, de exclusivo, plantão Inconformados S.A. Não, mas um dos meus objetivos, aí que fala, seu propósito? Não é meu propósito. Objetivo. Mas é um objetivo, é uma coisa que me faria feliz, me deixaria satisfeito. É eu ter grana o suficiente pra pegar uma boa ideia e colocar grana nela. Tipo um investidor anjo, assim. Tipo um investidor anjo, cara. Falando assim, vontade de fazer tal coisa. Eu falei, mesmo, cara, você tem disposição pra colocar? Vamos colocar pra rodar. Entendeu? Eu fiz isso. Estágio da vida, né? Eu já fiz isso, eu já fiz isso em estágio menor. Né? Igual quando eu falei da questão da estética, foi quando meu irmão tinha voltado para São José, tava sem fazer nada e tal. Aí deu uma estudada e ia mexer com estética de moto. Mas o investimento foi alguns produtos, meia dúzia de produtos, uma VAP, um negócio, entendeu?
E foi legal a experiência disso, entendeu? De você montar ali e tal. Acabou não vingando da forma que devia, mas assim, é um negócio que eu tenho vontade de fazer. Pegar uma boa ideia e fazer, estruturar ela toda, assim. Eu acho que é um negócio legal, cara. Porque assim, acho que pra mim a maior parte, a maior satisfação nisso é ver a coisa acontecer. É Uhum. legal. Sim. Gera uma satisfação, entendeu? Você vê um negócio, nossa, aconteceu dali, 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 cresceu, foi, Você. fluiu, entendeu? Eu acho um negócio gostoso de ver. Uhum. Você se considera um cara de boas ideias, assim, de. Putz, isso aqui. Você vai entender Aham, por que eu tô fazendo essa analogia, aham. essa caminhada toda. Você é do tipo de pessoa que fala, putz, tive essa ideia aqui, vou colocar no papel, vou tirar do papel, porque é certeza que vai dar bom. Você se considera essa pessoa? Pergunta. Capciosa, né? É. Calma, calma que tem todo um caminho, assim. Cara, eu vou responder que sim. Mesmo que eu não tenha grandes cases, eu vou responder que sim, porque é, eu faço isso, cara. Você sabe, vamos tirar um negócio aqui agora. Eu me debruço e eu arranco alguma coisa dali, cara. E é engraçado que. Lá vem polêmica, né? Uhum. É engraçado que geralmente as pessoas tentam rotular, né? Ah, o empreendedor geralmente ele tem boas ideias. Não. O empreendedor não. Geralmente nem sempre tem boas ideias, mas as pessoas que têm boas ideias, que são certeiras, geralmente vingam no empreendedorismo ou em qualquer outra área da vida delas, né? Segura essa aí pra você comentar daqui a pouco. Uhum. Mas eu quero chegar toda a minha caminhada aqui foi pra chegar justamente na revista. Como é que Uhum. Wagner e revista aconteceram? Cara, então. a re- Ou seja, foi uma boa ideia, hein? É, na verdade, cara, a revista ela nasceu, cara. Eu preciso voltar um pouquinho. Por que a ideia da revista? Eu nunca pensaria em fazer uma revista se eu não tivesse algumas experiências, entendeu? Uhum. Então eu vou resumir um pouquinho. Em 2010, não. Acho que foi 2011, cara, quando eu fiz o curso. Foi 2011. Eu comecei a trabalhar numa empresa de comunicação visual. E ali eu trabalhava operando uma plotter de impressão. Não estava na área que eu queria, que era de criação, mas eu precisava trabalhar e estava ali. Na época eu tinha um carro, tinha que pagar parcela, tinha uma vida toda para dar conta. E Dimas, um negócio que você vai. Qualquer pessoa aí, acho que. As pessoas às vezes até pegam mal comigo porque eu sempre vou falar pra você assim, ó. Eu vou respeitar o seu trabalho. Se eu estiver fazendo um trabalho pra você, eu respeito o seu trabalho. Se eu não sei fazer, eu vou te falar, Dimas, eu não sei fazer isso. Ou Dimas, eu vou fazer, não é minha área, eu não quero fazer, mas eu vou fazer bem feito. Só que é o seguinte, ó, eu tô deixando claro pra você que minha área é aquela. Que foi isso que eu fiz. Uhum. Eu falei, você quer? Eu falei assim, olha, eu quero, não é minha área. Se eu tiver possibilidades de sair daqui para ir para criação depois, para mim faz sentido. Mas eu tô deixando claro que minha área é criação. Eu não quero ficar mexendo com essa máquina aqui porque não faz sentido para mim. Uhum. Não, tá tudo bem e tal, depois a gente vê e tal. Confia. E eu trabalhei um período ali. Só que nesse período, cara, eu acabei tendo a oportunidade de fazer um teste numa editora. Uhum. Coisa que eu nunca tinha feito na vida. Aí eu fui lá conversar, conversei com esse meu patrão na época. Ele pegou mal comigo, cara, depois. Eu fiquei sabendo que ele falou que eu larguei ele na mão, mas assim. Enfim. Eu peguei e falei assim: olha, eu posso receber uma proposta assim, eu posso ir lá conversar com eles amanhã, tal horário, tal horário. Você pode descontar meu dia, não tem problema, ou as horas que eu ficar fora, mas eu queria ir lá conversar. Ele falou: não, pode ir, de boa. Fui. Quando eu cheguei lá, por a minha zero experiência, os caras me fizeram uma proposta que eu nem sei se ela é legal ou não.
Não, é legal porque eles iam me pagar. Eu falei assim, olha, como a gente não sabe se vai dar certo ou não, não dá pra gente só contratar e depois a gente ficar amarrado nisso. Você topa fazer uma experiência de 7 dias? A gente te paga esses 7 dias depois, se não der certo. Mas pra gente saber se dá certo ou não e tal. Eu pedi conta e fui. 7 dias, era a sua garantia. Era a minha garantia. Mas por que, Dimas? Aí que tá o ponto. Acho que do empreendedorismo, e agora que acho que isso faz parte. Riscos. Não tem como, não tem como. Nunca vai ter como. Deixa eu falar. Não tem como você não correr risco. Não tem como. Você vai ter que correr riscos. Você vai ter que arriscar. Vai ter coisas que você fala, cara, mas se não der certo, vai dar tudo errado. Então, se não der certo, vai dar tudo errado. E é isso. É isso. Tá bom. É isso. Aí todo mundo, Dimas, todo mundo, cara, acho que eu não conheço um que não falou assim, você é doido. Cara, você bem ou mal, você tá ali, tá? Você vai. E aí? Deu 7 dias, não deu, você largou o emprego pra trás? Falei, mas e aí? Se não é isso, o que eu faço? Eu fico lá pra sempre? Esperando uma oportunidade. Porque assim, uma grande coisa que as pessoas têm é medo de assumir risco. Uhum. Entendeu? Então, assim, tem um amigo meu que ele trabalha, né? Tá no mercado de trabalho, ganha muito bem. E ele tava ganhando aí um salário alto. Sei lá, perto dos seus 10 conto, 12 conto, sei lá. Uhum. Sabe? Ele recebeu uma oportunidade para ir trabalhar em outro lugar numa área que ele não sabe se vai dar certo. Mas ele queria mudar, por quê? Porque ali onde ele tava ele sabia que era aquilo. Uhum. O que ele fez? Ele foi. Ele pediu conta e foi. Cara, eu admiro muito ele. Você vem falar pra mim que um cara desse não tem perfil empreendedor porque trabalha numa indústria a vida toda? É. E essa não foi a primeira vez que ele fez isso. É corriqueiro pra ele, entendeu? Porque o cara sabe que ele precisa assumir risco para ele crescer. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, às vezes algumas pessoas tendem a menosprezar quem trabalha CLT ou quem trabalha num lugar, ou faz, né? Não, cara, você tem que saber assumir os riscos que você quer para aquilo que você quer chegar. Então, para responder a sua pergunta, para eu não devagar mais, porque se deixar eu vou divagando, vou pulando de assunto em assunto. Então, eu fui para essa editora. Resumidamente, deu certo, tal. E lá eu aprendi a diagramar. Lá eu trabalhei com ótimos designers, caras. Foi um período assim, não foi fácil. Foi um período onde eu tive muita dor de cabeça, muito problema de trabalho com colegas de trabalho. Foi uma meca difícil. Mas que me fez crescer, cara. Que me fez aprender como é o mundo. Me fez entender muita coisa. Trabalhei com designers ótimos, entendeu? Uhum. Trabalhei com design. Inclusive, ontem, não sei se, eu trabalhei com o Alan, que eu falei que você estava no evento dele ontem. Uhum. O Alan era diagramador, cara. Muito do que eu sei, ele nem sabe disso, cara. Acho que eu nunca cheguei a falar isso pra ele, assim, propriamente dito. Acho que ele vai ver, vou mandar esse link pra ele. Muito do que eu sei hoje sobre diagramação de revista, eu aprendi com ele, cara. De vendo ele trabalhar. Porque eu diagramava, mas algumas áreas, algumas coisas eu não fazia, porque quem fazia eram as outras pessoas. Mas eu, ainda assim, acho que ele vai lembrar disso. Eu tava aqui, assim, ele tava trabalhando. Daqui a pouco eu ia fazer um negócio, eu arrastava minha cadeira e tava olhando pra tela, tá ligado? Nossa, cara, deixa eu dar uma olhada. Então, assim, em paralelo, fora a minha dificuldade de sentar e assistir uma... Nem palestra, Dimas. Nem palestra eu aguento ver. Eu canso, minha mente divaga. Se eu estiver numa reunião com mais de 2 horas... Você sabe que isso hoje tem nome diagnóstico, né? Minha mente vai pra outro lugar. Eu tenho que catar minha mente e trazer ela pra cá, entendeu? Eu não gosto disso. Eu te entendo. Entendeu? Eu te entendo e digo, quem nunca, né? Nossa, várias vezes. Então, assim, sempre tô rascunhando alguma coisa, entendeu? Aqui a gente tá batendo papo aqui e tal e é mais dinâmico. Uhum. Mas se a gente estivesse numa reunião um pouco mais formal de trabalho, debatendo uma ideia, eu tava com um papel aqui rabiscando. Então, assim, mas eu sempre tive vontade de aprender. Eu gosto de aprender, entendeu? Então, eu sou do tipo do cara que se eu estivesse assistindo o podcast aqui, eu ia estar sentado lá do rapaz ali, que está operando, vendo ele passar de tela, mudando o que ele faz, o que ele não faz. Sim. Então eu sou muito curioso para aprender como as coisas funcionam.
entendeu? Então, por isso eu acho, cara, que começou, pra mim a revista, quando eu falo revista começou lá. Quando eu aprendi isso aí. E quando eu aprendi isso aí, livros e tudo, eu falei, cara, eu quero ter uma editora. Só que é um trabalho monstruoso ter uma editora. Monstruoso. Então, cara, a ideia primária era ter uma editora. Não foi a revista em si. Entendi. Entendeu? E aí, por conta de na época, eu chamei algumas pessoas para trabalhar comigo na editora, para fazer uma parceria, para a gente poder desenhar um projeto, para poder... Porque, assim, precisava de gente para trabalhar, para poder ajudar ali nas questões. E dali, diante de algumas ideias de um site, eu comecei a estruturar a ideia do site. E aí surgiu a pergunta, por que não Uma revista. uma revista? Por que não imprimir? Por que não diagramar? Por que não elaborar algo assim? E aí aconteceu. E aí meio que foi acontecendo. Mas até o nicho, na verdade o nicho veio antes. O nicho, né, de empreendedorismo veio antes. Porque assim, quando estava fazendo a ideia de criar um conteúdo, começamos a listar pessoas que tivessem temas interessantes para falar. Aí quando começamos a listar esses temas dessas pessoas para falar, a gente percebeu que 99% era empreendedores. Cara, vamos focar nisso. E se tem um negócio que eu prego, é nicho. Nicho dentro do nicho. É você ter um clubinho ali de... Sim. Não pulverizar muito, entendeu? Seja por algum segmento de trabalho, seja por uma ideia, seja por estilo de vida, não sei. Mas você precisa algo ali que você, né, que você consiga criar uma conexão com as pessoas, entendeu? Porque no fundo é aquilo que você falou no começo, né? Você precisa estar ali em conexão com as pessoas. Você precisa ter uma... Não é só o dinheiro, você tem o cliente, né? Sim. Quando a gente fala de cliente, a gente tá falando de pessoas. Sim. Eu sei que você quer fugir da palavra a propósito. mas assim, eu vejo razão, assim, total, né? E hoje é muito difícil isso, querendo ou não. Você fazer o nicho dentro do nicho é muito difícil, mas ao mesmo tempo muito fácil de dar certo. Fácil, salva, né? É que leva tempo. Sim. Porque quando você vai pro nicho, as pessoas olham assim, nossa, mas é poucas pessoas. Aí a pessoa, vamos supor, esse copo aqui, ele é um copo que ele tem um espaço que é para quê? Para a temperatura do líquido não passar para sua mão e para que a sua mão a temperatura da sua mão também não interfira no líquido. Então, se está gelado, ele vai ficar mais tempo gelado, você não vai transferir calor, e se está quente, não vai queimar sua mão. Né? Então, é um copo que ele é característico para café. Entendeu? Só que daí a pessoa, ao invés de ela focar em quem quer tomar café, ela vai, vou ver quem quer tomar água também. E começa a dispersar muito. Sim. Ah, mas não pode? Pode. Mas você tem que previamente entender e determinar o que você quer, estabelecer onde você quer chegar. Sim. Porque senão do copo d'água você sai pro copo de cerveja, aí você sai pra uma taça de vinho. Daqui a pouco você abre uma adega e tá quebrando. Então daqui a pouco você tá vendendo um copo plástico. Se o seu objetivo... Não, peraí. Meu objetivo é vender todo tipo de copo. É só copos pra tudo, beleza? Então tem esse objetivo, é copos para tudo, se torna o melhor em copo. Então, se uma pessoa, eu quero um copo para tomar o licor de Madagascar, cara, ele vai achar na sua loja. Por quê? Porque você é especialista em copos. Entendeu? Agora, se não for para você ser especialista, foca numa coisa que vai ter um público ali que tende a ser mais fiel depois, porque você... tem o cara que você também acompanha, que eu sei, que é o Ícaro de Carvalho. Ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala, o nicho te protege. Sim. Então, assim, porque você dedica atenção.
tempo Perfeito. no seu público, naquele pessoa que quer aquilo, Sim. que tem objetivo daquilo, naquele setor que você quer Você, trabalhar. você consegue construir uma comunidade de certa forma mais fácil, né? Que eu vejo que é o que você fez na revista, né? Então, porque assim, aí Cria referência. você cria né? referência, entendeu? Você cria referência, porque é igual trabalhar com um público empreendedor, né? É um público que aí vai depender de onde você tá também, né? É um público que inconformado, é um público que quer alguma coisa a mais da vida, Uhum. entendeu? Ou seja por necessidade, ou seja porque ela tem um sonho, tem um propósito, tem uma meta, ela tem um objetivo maior, né? E aí quando você trabalha nesse tipo de setor, ainda assim há nichos dentro dele. Ainda assim vai haver nichos ali, Sim. entendeu? Ainda assim você vai precisar observar com cuidado, porque, por exemplo, você entra muita polêmica agora, mas quando você fala de empreendedorismo, você vai ter a pessoa que vende brigadeiro e vai ter aqui um cara que tem uma empresa que fatura milhões, Sim. entendeu? Aí vem aquela pergunta, né? Aí vem. Não tem como fugir disso. Não tem, não tem, né? Faça. E porque esse aqui é e o outro não é? Cara, essa entra no nível polêmico do polêmico, né, cara? Eu acredito que se a gente pegar a raiz da palavra, né, do empreendedorismo, né, a pessoa está empreendendo, ela está... Eu acho que vai muito da mentalidade, cara. Esse assunto já foi assunto de diversos debates, Sim. conversas, polêmicas. Acho que tem graus, né? Tem... Porque assim, a gente tende a olhar só o resultado quando a gente vai olhar uma situação dessa, né? Uhum. Não, porque é algo muito pequeno. Tudo bem, mas eu acho que é difícil você taxar pelo momento da pessoa, sabe? Sim. Fulano tal que vende um brigadeiro, ele é empreendedor? A gente não sabe ainda. Acho que vai depender do nível de persistência. Daqui 10 anos a gente vai saber se ele era um empreendedor ou não. Uhum. Acho que essa seria a resposta mais adequada. A pessoa fez aquilo lá por um ano, tal, pagou uma conta e tal, e depois desistiu e tal. É aquilo, né? Ele pode querer ser. Ele tá em vias de fato, ele tá caminhando para aquilo. Sim. Agora, permanecer, cara, você tá ali, igual eu falei pra você no começo, você tá tomando pedrada, você tá tomando na cabeça. Você permanecer, você perseverar naquilo, você se dedicar e seguir, aí é outra conversa. Uhum. É outra conversa. Sim. Entendeu? Então, eu acho que assim, a pessoa pode se denominar, cara, cada um pode fazer o que quiser, ainda mais nos tempos atuais. Entendeu? Você pode ser o que você quiser, tá tudo liberado. Mas sabe o que eu acho que pega aí? Que muitas vezes, e aí é tão polêmico quanto, muitas vezes esse cara que ele quer ser, muitas vezes ele não é, ele quer ser, e ele quer e merece todo o apoio, mas ele muitas vezes é desmerecido. Cara, e por uma série de fatores. Cara, eu fico muito... né? Já foi. Eu fico muito puto com isso, cara. Muito puto, porque... às vezes você tem um cara, o cara ele é visionário. Mano, às vezes ele vende brigadeiro, tá? Mas ele vende, sei lá, uma caixinha com 4 brigadeiros a R$10. Ele vende, sei lá, 100 caixinhas por dia, rodando a cidade inteira. Porra, ele faz R$1.000 por dia. Se a conta tá certa, né? Gente mais de humanas fazendo conta, cara, é fogo. Mas é aquilo, só pra completar. Ele é visionário, ele tem ideia, ele persiste e tal, e muitas vezes ele é colocado lá de escanteio
Por outro lado, você tem ele, não sei o que, eu empreendo, pipipi, popopó. Você vai ver, no fim das contas, é uma conversinha, aquela coisa elástica, assim. Sei. E no fim das contas, eu admiro muito mais o carinho do brigadeiro que vende 100 caixinhas a R$10 por dia do que aquele lá que, mas isso, aquilo Então, outro. Di, mas eu vou falar um negócio pra você. Vai. Eu trouxe esse exemplo Pimenta. do brigadeiro. Não, eu trouxe esse exemplo porque é um cara que eu respeito. E eu respeito porque eu já fiz isso. Então, E é difícil pra caramba. é difícil. Meu, você vai Eu tomar, sei lá, respeito. 300, 500 nãos. Uhum. Eu sempre, a cada 15, 20 dias, esse meu amigo que foi pra São Paulo trabalhar agora, a gente sai pra tomar um chopp, fumar um charuto, a gente sempre sai pra, sempre tem algum barzinho pra conversar. E nos barzinhos de São José aí afora, se você sentou algum dia, você sabe que sempre vai passar alguém vendendo alguma coisa pra você, né? Sim. A gente tem uma brincadeira lá, né, de quem quer a vez. Então a gente sempre compra algo de alguém. Uhum. Mesmo que a gente não vá consumir ali na hora, ou nem nunca, sei lá. Vocês estão vendendo brigadeiro. Cara, a gente sempre compra algo de alguém. E eu tenho essa máxima porque, assim, cara, por mais... sem falar palavrão, mas... por mais lascado que eu esteja no momento, por mais... enfim, não importa. R$10 não vai fazer eu me afundar. Sim. E R$10 para aquela pessoa muda tudo naquela noite. E não é só os R$10. Uhum. É o sim. Foi o que você falou agora, é um monte de não. Então a pessoa vem daquele monte de não. Dá pra ela ter um sim ali. Cara, se ela tava com a bateria ali a 5%, eu joguei a bateria dela pelo menos para uns 30%. Pra ela continuar tentando o próximo sim. Que não vai ser na próxima mesa. Sim. Entendeu? Você compra de todo mundo? Não dá. Não dá. Mas assim, igual a gente brinca, né? Uma vez na noite, a gente saiu à noite, sentou na mesa, cara. Alguma coisa, se alguém passar ali, a gente vai... Acho que assim... e eu acho que é uma... A pessoa que se diz empreendedora, acho que é o mínimo que ela tem que fazer, cara. Apoiar, né? Sabe, eu vejo muito que precisa haver um pouco dessa questão de você fazer a máquina rodar onde você tá, Uhum. entendeu? Eu já participei de muito grupo de network, grupo de empreendedorismo e tal. E a maioria, Dimas, é aquela coisa, todo mundo vai querendo vender e ninguém quer comprar nada. Você bota 20 pessoas numa sala que todo mundo quer vender e ninguém quer comprar. Entendeu? Então, óbvio que não dá pra você comprar de tudo, não dá pra você comprar todo mundo. Mas acho que você precisa ter um pouco de consciência de que pra máquina rodar, você vai precisar, sabe? Um pouquinho. Entendeu? Sim. Você vai precisar rodar um pouquinho. Então, essa galera que sai pra vender as coisas, cara, pode ser que muitos delas é só aquilo. Vai fazer aquilo por um tempo e tal. Não me importa. Não é da minha conta. Mas naquele momento ela tá fazendo algo. Sim. Você tá empreendendo, de fato, ali. Ela tá fazendo. Com o melhor que ela tem. Mas... Não, tá fazendo. Entendeu? E a gente volta naquele ponto do começo da conversa, né? Quantos nem fazem? Exato. Só querem, Que- idealizam, aí- sonham, mas nem saem do papel, né? E aí que você entra naquele ponto que você falou, daqueles que fica esticando, fica coisando. Cara, muitos desses não precisam, não saem do lugar porque, assim, a água não bateu na bunda. Não precisam de fato. E aí tá amarrado o quê? No arroba do Instagram, tá amarrado. Não, mas a minha marca tem que ser uma cor, tem que ter um logo, tem que ter não sei o quê. Tem... E você tá entendendo? Sim, tem uma pessoa que eu conheço, você conhece também, não sei se você já vai saber, mas depois eu te falo em off, que fala, empreender para muita gente, eu não vou entrar nos pormenores, é hobby. Mas é um hobby assim, agora palavras minhas, mas é um hobby em muitos casos muito mal feito, por sinal, né? Eu acho que... É um hype do momento, ai, empreender, que legal, e no fim das contas não dura, né? Então, mas exatamente, mas assim, é um hobby. Não sei se é um hobby, mas acho que é uma idealização que entra nessa parte do propósito. Sabe? Não, porque meu propósito é fazer isso, fazer aquilo e tal.
Cara, não dura, cara. Porque é difícil. Chega uma hora que você cansa. Você cansa, cara. Sim. Eu gosto de bater nessa tecla muitas vezes, né? Beleza, se você realmente vai fazer um negócio, você quer entrar nessa briga mesmo, então você saiba por que você tá fazendo isso, né? E aí, aquelas opiniões divididas, né? Não seja só pelo lucro, no fim das contas. Tenha uma ideia e seja firme nela. Porque senão você vai se estrepar no caminho, não tem como. É porque assim, cara, a não ser que você tenha dinheiro infinito para custear o seu sonho, o seu propósito, você vai sofrer. Uhum. E naquele momento que você tiver, mano, lascado, você tá, mano, ninguém tá... Enfim, seja qual o negócio que você for fazer, se você não tiver ali consciência da onde você tá querendo chegar, entendeu? Cara, você vai esmorecer, não tem jeito. Porque assim, não se trata de ser o melhor. Não se trata. O grande erro, eu acho que é esse. Você achar que, nossa, eu tenho que ser o melhor, porque se eu for o melhor eu não vou ter problema, não vou ter concorrência. E é uma mentira. Todo mundo vai ter concorrência, todo mundo vai ter o que falar mal do seu produto. Vai ter. Tem gente que fala mal do Samsung, tem gente que fala mal da Apple, tem gente que fala mal da Nike, tem gente que fala mal da Adidas. Todo produto, por melhor que ele seja, ele vai ter uma reclamação. Tem gente que fala mal da gente. E aí? Exatamente. Desculpa, não deu pra Mas evitar. exatamente. Mas é um bom exemplo, cara. Sim. Se alguém falar mal de você, você vai falar assim, nossa, cara, não vou ser mais o Dimas. Você tá entendendo? Eu falo assim, fala mais que tá pouco. Entendeu? Então, tipo assim, cara, se eu fosse falar assim, nossa, Wagner, porque eu sou mais descontraído com quem eu conheço há mais tempo. Quando a gente se conheceu, você sabe. Uhum. Eu cheguei quieto, mudo, calado. Se você não viesse falar comigo, eu não tinha ido falar com você. Uhum. Eu fico meio que na minha, fico meio que quieto ali e tal. Geralmente entendeu? as pessoas têm um pé atrás com os jornalistas, né? Então, fora essa questão. E eu fico assim, eu fico meio que na minha, entendeu? Então, assim, o negócio é a mesma coisa. Então, por mais que seu produto seja muito legal, seu serviço seja maravilhoso, vai ter quem não gosta. Vai ter quem vai falar mal, vai ter quem... E aí que entra o ponto de você continuar. Porque se você fica naquela idealização de que um dia seu produto vai ser perfeito, que um dia sua loja vai ser perfeita, todo mundo vai falar bem, aí é a hora que você se lasca, porque não vai chegar esse dia. Não vai. Uhum. Entendeu? Sempre vai ter alguém que não gostou um pouquinho do sabor. Cara, vai ter gente que fala mal do Outback, tem gente que fala mal do McDonald's, tem gente que fala mal do KFC, fala mal do Burger King. Galera, patrocina nós, cara. Tô falando um monte de marca E aqui. aquilo, né? Se a gente for pensar por sei lá, por um ponto mais estratégico, o hate é bom. Ele é bom, cara, porque o hate, ele é a antítese do nicho. Você tem o público fiel, que é do nicho, que gosta. Já que a gente falou de fast food, deixa eu falar uma pergunta pra você. Você tá no meio da cidade, você pensou em comer um lanche na noite, sei lá, 2 horas da manhã. Onde você vai? Vai, fala, bate pronto. Ou no Burger King ou no McDonald's. Então, qual a razão... O que tiver aberto. Os dois estão abertos, qual que é a razão de você... Burger King. Qual que é a razão? Eu gosto mais do Burger King do que o McDonald's. Sério mesmo? É mesmo? Te juro. Cara, esse é o cara que eu precisava, então. Porque sempre quando eu levanto essa questão, a primeira coisa que a pessoa fala é assim, eu penso em comer um Mac, mas daí a pessoa lembra do Burger King, normalmente porque eles têm um apelativo maior pelo tamanho do lanche em relação ao preço. Também. No meu caso, eu gosto mais do BK facilmente do que o Mac. E aí entra nesse ponto, entendeu? Então assim, tá vendo como é que é? Eu iria, se falar, só pensei, cara, eu não vou precisar economizar, não preciso de dinheiro, tá. Cara, pra mim né? Não, pra mim é o básico. McDonald's, o combo do Big Mac, batata, o lanche, o refri, acabou. Uhum. Básico, entendeu? Sim. Então, assim, além do que o
Burger King, pra mim, ele não é fast food, ele demora demais. É... Então, assim, cara, você vê que cada um vai ter uma preferência. Mas ele grelha no fogo desde 1954. Ai, cara, que demais. Ia trazer uma polêmica aqui, nós depois a gente fala. Vai. Eu sei que você quer, vai. Aí o que acontece, cara? A gente vai ter, cara, isso. Uhum. Qualquer carrinho de cachorro-quente, qualquer coisa vai ter uma preferência, cara. Sim. Entendeu? Vai ter. Então, assim, se você não se acostumar que vai ter gente que vai falar mal, que não vai gostar daquilo, se você não se acostuma com isso, se você não entende essa ideia, não aceita essa ideia, que é uma verdade, você vai ficar buscando um negócio que você não vai encontrar e você vai desanimar. Sim. Entendeu? E essa talvez é uma das mais plausíveis justificativas, né? De por que as pessoas não prosperam, né? Ou seja, se você não tiver disposto a levar chumbo, você esquece. Mas prosperidade é um tema interessante pra gente conversar, porque a prosperidade ela tá muito ligada à perspectiva que a pessoa tem. Talvez o que eu entendo que é ser próspero pra você não é. Porque a prosperidade, ela não sei se foi nesse contexto que você falou, mas a prosperidade ela tem a ver com um âmbito um pouco mais fora do financeiro, né? Do âmbito todo, mais global da vida. Foi nisso, mas foi bem no sentido de persistir mesmo, né? Entendeu? De você prosseguir, de prosperar, de você avançar, né? Sim. Então, e há pessoas que às vezes não conquistam as grandes quantias, mas você vê que ela tem uma vida próspera, ela avançou diante de onde ela estava. Ela não ficou parada. Ela não ficou parada. Cara, acho que hoje uma das piores... Já ia mandar outro palavrão aqui. Uma das piores coisas que tem é você ver, né, principalmente de fora, a vida de uma pessoa que simplesmente ficou parada, que não correu atrás, que foi conformada até ali seus últimos dias ou algo do tipo, que não acordou a tempo. Cara, isso deve ser horrível para quem vive. Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que foi servidor público a vida inteira. E no auge dos seus 60 e poucos anos, leu um livro e veio falar comigo. Falei, cara, se eu tivesse lido esse livro aqui antes, eu nunca tinha entrado para concurso público, eu tinha empreendido, tinha feito alguma coisa. E aí ela fala, eu falei, faz, dá pra fazer. Já foi. Será? Não, escolha dela. Ele escolheu que já foi. Que não compensa mais. E sabe o que é pior? Que no fim das contas é onde a gente chega naquela pergunta, né? Naquela equação, né? Não é só pelo dinheiro. O dinheiro, ele é um dos detalhes, Sim. talvez. Não, grande detalhe, Sim. faz muita diferença. Sim. Mas no fim das contas... Não, mas Dimas, eu vou falar um real pra você. Eu acredito que a pessoa que vai só pelo dinheiro, ela não é empreendedora. Porque ela vai parar. Sim. Aquela parte da prosperidade, ela vai parar. Sim. É o que a gente tava falando. Então, ela vai parar. Ela vai parar. E aí ela vai parar. E eu acredito que ela tem que ter muita sorte na vida pra ela parar sem precisar voltar. É muito raro, não tem como, né? Muito raro. Muito raro. Muito raro. Porque vai chegar um momento que ela fala, não, isso aqui não vale a pena mais não, já deu aqui. E aí, cara, você me fez pensar em outra coisa agora. Você já viu pessoas que tem pessoas assim. Essas pessoas, aí eu falo pra você, quem que é mais empreendedor? O cara que tá lá persistindo ou essa? Porque tem gente que tem uma loja, por exemplo, que parece um mega empreendedor. E a pessoa cansou. Ela já atingiu o dinheiro que ela precisava ali, pelo menos para ela sobreviver, para ela viver bem. Ela cansou. E ela só não larga tudo, por quê? Porque se ela largar, ela não tem outra fonte de renda. Conheço muita gente assim. Nossa, aos montes. A pessoa cansou, ela cansou. Ela não quer mais fazer aquilo, mas ela não tem opção. E é bem clichê, né? Geralmente a loja, né? É Nossa, loja. Muito... Normalmente é loja, porque o comércio ele é muito árduo.
Entendeu? O comércio, para você ter um comércio, porque quando a gente fala loja, é um comércio, um ponto. Você não consegue ficar. Aí que entra o ponto. Porque essas pessoas. Por que elas cansam? Porque elas não têm o perfil de empreendedor no sentido de montar um negócio em si. É ela que faz. Por isso que ela cansa. Porque se ela tiver a desenvoltura ali para poder gerar outras pessoas, ela não estaria cansada, porque teria funcionários, outras pessoas, gerentes, pessoas de confiança para delegar. E normalmente não acontece por quê? Porque a pessoa não quer delegar. Exato. É tudo meu. Ela não confia em ninguém. Ela não quer crescer de fato. Entendeu? Ela queria o dinheiro, ela conseguiu. Sim. Yeah. E é aquilo, né? Tem prazo de validade. Tem prazo Não- que não aí tem a gente, como não ter. e aí a gente entra nesse ponto, a gente entra nas pessoas que tratam o negócio como um filho. Não quer deixar ir. Aí só esse ponto dá uma outra conversa de horas, porque quando você trata aquele negócio como um filho e você não vê a hora que, deu aqui. Precisa mudar. Sim. Precisa aquilo. Vai ficar por outra hora, porque a gente precisa primeiro fazer uma praxe aqui da nossa conversa, que todo entrevistado sempre responde, com você não será diferente. Antes da gente encerrar, pergunta simples, básica. Qual é o conselho que você gostaria de ter recebido, sei lá, há 5, 10 anos atrás, que você deixa hoje, para quem tá nos vendo ou nos ouvindo? Cara, essa é uma questão que vai resumir nossa conversa aqui, cara. Eu não sei se é o conselho, mas é o que eu queria ter entendido de fato. Constância e persistência. Se tivesse alguém que tivesse me trazido a clareza da importância de ser consistente, independente se eu tô no meu melhor momento, se eu tô no hype, se eu tô se eu tô no meu desempenho máximo, mesmo não estando no desempenho máximo, que eu fosse consistente. Consistência, cara, é prosseguir, entendeu? Porque diversas vezes na minha vida eu estava no desempenho máximo, quando eu dava uma caída, eu ficava desanimado, eu parava. Então hoje eu consegui chegar num nível de consciência e de vida que, assim, mesmo não estando lá, mas eu continua, entendeu? Então eu não vou saber sintetizar isso numa forma de conselho direto, uma frase de efeito, mas se eu pudesse dizer aqui, né, um conselho, assim, olha, se você definiu o que você quer, só não para. Pode não estar no seu auge, pode não estar no melhor, mas não para. Mesmo devagar, em frente. Show. Muito bom. Quero agradecer pela presença, pela disponibilidade, pelo papo acima de tudo. Papo de muitas ideias e muitos ensinamentos também, né? Isso, cara, eu que agradeço. Aí foi uma surpresa, como eu falei, né? Não esperava que teria essa honra, essa como que é o nome, cara? Não sei o nome. Esse convite, né? Ou essa relevância mesmo para estar aqui. De verdade. Fiquei feliz, fiquei honrado. Acho que é interessante, é bom compartilhar às vezes alguns pensamentos, por mais que eu divague bastante, né? Isso é meu, cara. Eu nem me desculpo tanto, porque é um negócio que eu vou e volto na linha do tempo. Mas eu agradeço, Dimas, porque
é um momento de muita reflexão, de muita coisa que a gente vai vivendo. E é interessante num papo desse a gente conseguir revisitar algumas coisas que no meio da vida, da correria, nas coisas que a gente vai fazendo, a gente acaba esquecendo, né? Aqui eu Sim. revisitei vários pontos interessantes da vida também. Muito bom, muito bom. Tenho certeza que foi um papo muito bacana e Foi, passou que a gente nem acho que viu. não, nem percebeu. E de muitos ensinamentos também, acho que muitos, eu não gosto de ficar falando insights, mas né, não tem como, muitos insights aqui pra Sim, gente. sim. Pra gente que tá aqui e pra quem tá ouvindo ou assistindo também. Muito obrigado. Eu agradeço, cara. E aí, gostou? Eu espero que você tenha gostado, porque a gente está chegando ao fim de mais um Inconformados S.A. E como eu sempre digo, seja no YouTube ou no seu agregador de podcasts preferido, você vai encontrar histórias como essa, que vai te inspirar a ser alguém melhor, a fazer aquilo que muitas vezes você quer, é uma vontade, um sonho, um plano, um projeto, um objetivo, mas que falta ali um empurrãozinho, uma coisinha de leve para você tirar do papel e colocar em prática. Eu espero que esse e os nossos outros episódios tragam esse empurrãozinho para você. Lembrando que aqui no YouTube ou nos nossos agregadores Spotify, Google Podcasts ou Amazon Podcasts, você encontra os episódios completos do Inconformados S.A. E lá no nosso Instagram, Outros 500 Oficial, você encontra a programação completa para você descobrir quem são os próximos convidados e também os cortes com o melhor de cada episódio. A gente se vê em breve, quinta que vem, sempre às 8 da noite, com mais um Inconformados S.A.